No dia 14 de julho, teve um atentado que feriu o ex-presidente dos Estados Unidos e, tentando ser eleito de novo, Donald Trump. O Serviço Secreto, que é a agência federal que protege os políticos nos Estados Unidos, classificou esse atentado como uma tentativa de assassinato. E o cara que atirou foi esse rapaz aqui, de 20 anos, que foi morto na mesma hora por agentes do Serviço Secreto. Por incrível que pareça, esse cenário não é só coisa de filme não. 4 presidentes dos Estados Unidos já foram mortos enquanto exerciam o cargo, e outros 7 sobreviveram a atentados, fora aquelas tentativas que conseguiram parar o cara antes de chegar perto do presidente. Isso me faz pensar, e aqui no Brasil? Com a nossa alta taxa de criminalidade, corrupção, golpes de Estado, com certeza a gente deve ter tido mais presidentes assassinados, né? Ou pelo menos um. Bora descobrir. Alô, alô, YouTube! Respondendo já de cara, oficialmente, não. Pois é, nenhum presidente aqui do Brasil foi assassinado enquanto exercia o cargo. Na verdade, a gente só tem um presidente que morreu de forma violenta enquanto ele era presidente. E esse foi o famoso Getúlio Vargas, que foi ditador por muito tempo. E no seu segundo período como presidente, ele enfrentou várias crises políticas. Uma das últimas crises envolveu um dos seus maiores opositores, o Carlos Lacerda, que tentaram matar ele em um atentado, mas acabou atingindo um outro cara. Um dos envolvidos nesse atentado era um cara da segurança pessoal de Getúlio, então muitos interpretaram isso como o governo tentando calar opositores, o que enfraqueceu ainda mais o poder de Getúlio e aumentou a crise dele, e muitos pressionaram para ele renunciar. Alguns dias depois, Getúlio deu um tiro no seu próprio coração, marcando o fim da Era Vargas. Então, até agora, ele foi o único presidente que morreu de uma forma mais violenta. Mas teve algum presidente que quase morreu ou teve algum atentado? Sim, e eu encontrei 6 casos. Começando lá com o terceiro presidente do Brasil, Prudente de Moraes. Quando ele estava recebendo soldados lá da Guerra de Canudos, um deles tentou atirar no presidente, mas a arma falhou. Ele foi então usar uma faca, mas outros militares do governo pularam em cima para proteger o presidente. Um deles se feriu e o outro acabou até morrendo. O cara que fez o atentado foi preso e mais tarde foi encontrado enforcado com um lençol na sua cela. O segundo caso, vamos voltar para o Getúlio, mas esse tem um asterisco, porque na verdade não foi o presidente ou um candidato a presidente que sofreu o atentado, e sim o seu vice. Mas eu quis colocar aqui porque, assim como aquele atentado com um opositor do Getúlio tirou a força dele, muitos anos antes, outro atentado deu bastante força, que foi o assassinato de João Pessoa. Sim, o cara que a capital da Paraíba leva o nome. Como vocês devem imaginar, ele foi governador da Paraíba e depois foi candidato a vice-presidente junto com Getúlio Vargas, nas eleições de 1930. Naquela época, o pessoal votava separado, votava para quem ia ser o presidente e votava para quem ia ser o vice. O rival político do estado, lá de João Pessoa, era João Duarte Dantas, e eles tinham algumas brigas já por um tempo, mas uma delas esquentou bastante, quando João Pessoa mandou a polícia entrar na casa de Dantas e eles acharam algumas cartas de amor e publicaram isso no jornal. Isso deixou o cara muito bravo, e aí quando ele encontrou João Pessoa, ele deu 2 tiros que matou João Pessoa. O negócio é que, um pouco antes, teve as eleições de presidente, a chapa de Getúlio e João Pessoa contra a de Júlio Prestes, que era de São Paulo, e Júlio Prestes ganhou. Getúlio Vargas, sem muitas novidades aí, disse que teve fraude, e quando o seu vice foi assassinado, mesmo não tendo muito a ver com essas eleições, ele usou isso para ganhar ainda mais força e conseguir fazer a Revolução de 30, onde ele deu um golpe e não deixou Júlio Prestes assumir, e esse cara acabou sendo o único presidente eleito do Brasil que nunca assumiu o cargo. Foi aí que acabou a República Velha e começou a Era Vargas, ou o Estado Novo. Mas tudo isso tem bem mais detalhes e outros fatores que merecem seu próprio vídeo. Então vamos para o terceiro caso. Um dos presidentes mais duros da época da ditadura militar foi Costa e Silva. Esse foi o cara que lançou o AI-5, aquele ato institucional que tirou várias liberdades. Ele sofreu um atentado um pouco antes de ser presidente, quando ele era um candidato à sucessão presidencial. Lá em 1966, ele ia fazer uma campanha em Recife, ia passar pelo aeroporto e tal. Então alguém deixou uma bomba dentro de uma mala lá no saguão do aeroporto. Um guarda civil viu essa mala e quis tirar, mas ela acabou explodindo. 2 pessoas morreram e 14 ficaram feridas. E 2 meses depois, Costa e Silva foi eleito indiretamente pelo Congresso como presidente do Brasil. Alguns acusam terroristas de esquerda por esse atentado. Outros falam que foi implantado, na verdade, pelos militares para espalhar medo. O próximo caso foi uma tentativa de matar o José Sarney, que até parece um filme.
Em setembro de 1988, um cara entrou em um avião com uma calibre 32 e sequestrou o avião, um pouco depois de decolar. Ele atirou contra a porta da cabine do piloto, baleou o comissário, que tentou impedir, entrou e matou o copiloto, dando um tiro na cabeça, e pediu para o piloto mudar de direção para Brasília. O plano dele era atirar o avião, com 108 passageiros, no Palácio do Planalto e matar o presidente. Quando eles chegaram em Brasília, eles sobrevoavam pela cidade, mas o piloto conseguiu convencer o sequestrador que estava com má visibilidade, então eles foram em direção a Goiânia. O avião começou a ficar sem combustível, e aí o cara mandou o piloto levar o avião para São Paulo. Então, arriscando tudo, o piloto, sendo um ex-piloto militar, fez algumas manobras no ar para tentar derrubar o sequestrador, fez uns giros no próprio eixo e depois deixou o avião em queda livre, também girando. Ele conseguiu derrubar o sequestrador, mas por pouco tempo. E aí, quando ele pousou, a polícia negociou com o sequestrador para ele conseguir escapar no avião. Quando ele saiu para tentar pegar esse avião, acertaram as pernas dele e prenderam. E ele acabou morrendo alguns dias depois. O quinto atentado foi o mais recente de todos, que todo mundo conhece, a facada de Bolsonaro. Aconteceu em um comício político, antes dele ser eleito, durante as eleições de 2018. Ele foi esfaqueado no abdômen por esse cara aqui, que está preso até hoje. Até alguns deputados federais, falam que foi armação, mas até hoje não tem provas disso. E por último, além desses 5 atentados contra um presidente da república, ou um futuro, ou até um vice, teve um que aconteceu bem antes de todos esses, contra Dom Pedro II, um pouco antes do Brasil se tornar uma república. Aconteceu em julho de 1889, lá na Praça Tiradentes, do Rio de Janeiro. O imperador estava num concerto e quando ele saía, ele foi surpreendido por um cara. Esse cara atirou contra sua carruagem, gritando a favor da república. Ele não conseguiu acertar o imperador, e o cara foi preso logo depois. E ele afirmou que ele queria tentar de novo. Por incrível que pareça, o imperador não quis processar esse cara, provavelmente para evitar ainda mais repercussões por causa de apoiadores da república. As coisas estavam ficando tensas lá. Tanto que 4 meses depois, fizeram um golpe, expulsaram ele do Brasil e proclamaram a república. Agora, talvez a gente não teve nenhum presidente que foi assassinado durante o ofício, mas será que a gente tem algum que foi morto depois de deixar o cargo? É aí que a coisa fica um pouquinho interessante e entra algumas histórias de conspiração. Temos 4 casos que, oficialmente, eles morreram por um acidente ou um problema de saúde, mas muita gente suspeita que eles foram alvos de alguma conspiração. O primeiro foi Juscelino Kubitschek, ou JK, que morreu na época da ditadura militar. Ele foi o primeiro presidente eleito depois de Getúlio e foi bem popular. Foi ele que mudou a capital para Brasília, quando fizeram um plano piloto, para ver qual que ia ser o desenho da cidade. Aliás, é daí que eu me inspirei o nome do canal, o logo e até o fundo que eu coloco aqui. Na época que eu criei o canal, eu falava mais de política. Então curte esse vídeo e também não se esquece de se inscrever no canal, para apoiar nosso trabalho de educação não só de política, mas também história, geografia e geopolítica. Tá, quando os militares tomaram o poder, eles caçaram os direitos políticos de JK, e ele foi isolado por alguns anos. O seu nome foi até proibido na TV brasileira uma época. Já de volta no Brasil, em agosto de 1976, ele estava querendo se candidatar para presidente. Só que aí durante uma viagem de carro na rodovia Dutra, um ônibus atingiu o carro, que fez ele perder o controle, fazendo com que eles batessem numa carreta. Foi aí que o motorista e o ex-presidente morreram. Muitos acreditam que o motorista de JK levou um tiro na cabeça, ou que o motorista do ônibus, que bateu neles, foi pago para fazer esse acidente. Em 2013, uma comissão da verdade de São Paulo afirmou que o JK foi assassinado. Mas, em 2014, a Comissão Nacional da Verdade, que analisava crimes políticos, concluiu que foi acidental. Mas ainda tem bastante debate. Muitos acreditam que ele foi morto pelos militares, já que ele estava querendo ser presidente de novo e ele tinha sido bem popular. Ia ser um problema para eles, já que eles provavelmente não queriam ele como candidato. Outros também acham que ele foi uma vítima da Operação Condor. O que é isso? Bem, essa operação também supostamente tirou a vida do nosso segundo suspeito de assassinato, o João Goulart, que morreu alguns meses depois de JK. Essa operação foi uma com os Estados Unidos, para acabar com a esquerda aqui da América Latina. João Goulart, ele era visto como um cara muito de esquerda, mas ele sempre era o vice-presidente. Foi de JK e depois foi de Jânio Quadros. Só que aí ele virou presidente quando Jânio Quadros renunciou. Algum tempo depois, os militares já cansados dele fizeram um golpe lá em 1964. Depois desse golpe, João Goulart foi para o exílio e em 1976 ele morreu de um ataque cardíaco. Mas, interessantemente, a família não deixou fazer uma autópsia no corpo. Então, não teve como confirmar essa morte. Muitos suspeitam que ele foi outra vítima dessa Operação Condor.
Em 2008, a Folha de São Paulo publicou uma matéria onde dizia que Goulart foi morto a pedido do Brasil. No mesmo ano, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul também afirmou que ele foi assassinado. Só que os historiadores discordam, argumentando que foi desejo da família não querer fazer uma autópsia dele, não foi algo que veio dos militares. E também, o Goulart tinha um histórico de problemas cardíacos, então não é de surpreender que ele morreu de ataque cardíaco. Agora, indo para o regime militar, o terceiro caso foi o primeiro presidente dessa época dos militares, Castelo Branco. Entre os militares, tinha vários grupos diferentes. Dois dos maiores eram os mais moderados e os mais duros, conhecidos também como a linha dura. Os moderados, eles queriam apenas os militares no poder para, de acordo com eles, organizar a casa e fazer uma transição mais rápida para voltar para a democracia normal com eleições. O Castelo Branco era desse grupo. Já os de linha dura achavam que as coisas podiam voltar a ser como antes, então eles queriam ficar mais tempo no poder. Quando veio as eleições indiretas no Congresso para escolher o novo presidente, depois do Castelo Branco, quem ganhou foi Costa e Silva, aquele que a gente já falou aqui, que era famoso por ser bem de linha dura. Castelo Branco não foi muito fã disso, e ele quis organizar um movimento contra o endurecimento do regime. Mas, alguns meses depois de sair do poder, ele morreu em um acidente de avião. O avião dele estava indo para Fortaleza, e aí quando já estava lá na base aérea, eles bateram em outro avião da Força Aérea que estava sobrevoando fazendo um treinamento. O avião caiu e ele morreu. Eles foram fazer uma investigação, mas foi durante a época mais dura da ditadura militar, então poucas informações foram divulgadas. E o inquérito do caso tinha várias contradições. Mas uma das mortes que mais causou teorias de conspiração foi o primeiro presidente logo depois da ditadura militar, Tancredo Neves. Ainda em eleições indiretas, feitas lá no Congresso para escolher o presidente, eles finalmente elegeram um presidente que não era do partido dos militares, e seria o primeiro presidente que marcaria o fim do regime militar. Só que, na véspera da sua posse, ele foi internado no hospital por causa de uma diverticulite intestinal, que se complicou e depois de 7 cirurgias, ele acabou morrendo. No seu lugar assumiu o vice, José Sarney, que, curiosamente, tinha se tornado recentemente o presidente do partido Arena, o partido dos militares, e ele até mudou o nome para PDS. Então, muita gente acredita que Tancredo foi envenenado. Aliás, no mesmo dia que ele foi internado por causa de dores abdominais, o seu mordomo que estava com ele também estava tendo dores parecidas. Além desses que eu mencionei, tem vários casos e teorias que envolvem candidatos a presidente nunca eleitos, como por exemplo a queda do avião do candidato a presidente em 2014, Eduardo Campos, sem contar os vários outros políticos de outros cargos que foram assassinados durante o seu cargo. Teve até um senador que foi morto durante uma sessão do Congresso, que comentei nesse outro vídeo que eu vou deixar na descrição. E o que você acha? Quais outras teorias por aí poderíamos ter falado também? Quais que você acha verdade ou não? Lembra que esse vídeo, não estou afirmando que eu acredito nessas teorias ou não, mas achei interessante a gente trazer aqui e comentar um pouco. Apesar do assunto, gente, não quer dizer que eu gosto que tenha atentado essas coisas. Aqui no canal a gente é totalmente contra essas coisas, independente do político. E por enquanto, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima.